Meus amigos, é o seguinte, tem horas que o futebol é muito justo e ele premia realmente os melhores trabalhos ou os times mais bem treinados. Eu acho que nessas quartas de final de Liga dos Campeões isso ficou muito claro e teremos nas semifinais realmente os 4 melhores trabalhos dessa edição de Liga dos Campeões da Europa, o que promete realmente uma reta final de um nível absurdo. E uma final também que deve ser uma loucura. Independente de qual seja, tá? Olhando pro recorte de quem chegou, eu diria que é impossível ser ruim. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comenta o conteúdo aí, compartilha o conteúdo nas suas redes sociais, porque, ó, temos os 4 semifinalistas de Liga dos Campeões e olha que timaços. 2 se classificaram com algum susto e alguma tensão. Os outros 2 reforçaram o quanto são bem treinados e como mereceram as suas classificações. Mas o resumo é que todos chegam de maneira muito justa, muito segura nas semifinais. Ninguém está aí a passeio, ninguém está aí por acaso. Todo mundo chegou porque, de fato, mereceu demais. E a gente teve esse afunilamento. O Barcelona já tinha passado na terça-feira, mesmo perdendo o jogo, um agregado total de 5-3 em cima do Borussia Dortmund. Depois você teve o PSG passando num agregado um pouquinho mais apertado com o Aston Villa de 5-4, um time que vinha sendo muito seguro, mas que acabou tomando gols demais nessa eliminatória com o Aston Villa. E aí, na quarta-feira, tivemos Arsenal e Inter confirmando as suas vantagens contra Bayern e Real Madrid. O agregado final do Arsenal com o Real Madrid foi de 5-1 e isso é muito assustador, né? É um recado muito, muito forte que passa o Arsenal do Arteta, mesmo com todos os problemas na temporada de lesão. E o agregado da Inter um pouquinho mais apertado, 4-3 em cima do Bayern de Munique. Lembrando, a Inter segue sendo, mesmo tendo tomado 3 gols nos 2 jogos contra o Bayern, sendo a melhor defesa da competição. Então, afunilou para isso agora. De um lado, vamos ter PSG e Arsenal, 2 times que nunca foram campeões da Liga dos Campeões da Europa. Então, pelo menos um time que nunca ganhou vai chegar na final. Do outro lado, 2 times que já foram campeões e 2 times que já se enfrentaram em semifinal de Champions, Barcelona e Inter de Milão. 2 times que ainda brigam pela tríplice coroa, assim como o PSG. O que é legal desses 4 é que dos 4, 3 brigam por tríplice coroa. O PSG briga por tríplice coroa. O Barcelona briga por tríplice coroa. A Inter de Milão briga por tríplice coroa. Lembrando, a tríplice coroa é o Campeonato Europeu, a Champions, né? O Campeonato Nacional e a Copa Nacional. E aí o Barcelona já está na final da sua Copa, a Inter busca esse lugar, o PSG já tem um título na temporada, e aí você tem os 3 liderando. O PSG já é campeão francês, Barcelona e Inter lideram os seus campeonatos nacionais e brigam por vaga na Liga dos Campeões da Europa na decisão. Então é muito curioso que a gente tenha aí times brigando por algo tão grande. Eu estou usando aí a arte do SofaScore e lembrando, ó, o QR Code está aqui, você aponta o seu celular, baixa o SofaScore de graça e o link também está na descrição do vídeo para você desfrutar do aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Tem base de dados de Liga dos Campeões, né, dados históricos da Liga dos Campeões, tem dados históricos da Copa do Mundo, por exemplo. Então o SofaScore não é só um alarme, um alerta ou um tempo real, né? Ele é ali um grande aplicativo de estatística também, de comparativo, para você acompanhar os jogos de uma maneira mais profunda. É muito legal e eu gosto muito, é o parceiro mais antigo aqui do canal. Vamos lá. Cara, quando eu falo que os 4 melhores chegaram, assim, o Liverpool ficou pelo caminho e é um dos grandes trabalhos da Europa na temporada, assim como o Atlético de Madrid, que também ficou pelo caminho. Mas a real é que, assim, o PSG, desde o jogo com o City, na reta final da fase de Liga, ele já vinha mostrando que tinha encorpado.
e acho que era um trabalho muito difícil do Luiz Henrique, com muita pressão, com muita cobrança, muitos desafios. O Arteta já vem de um trabalho longo, ele está aí caminhando para o terceiro vice seguido de Premier League, e sempre com muita consistência, com uma defesa muito segura, normalmente sendo a melhor defesa da Premier League, e é um trabalho muito bom já há algum tempo, e que nessa temporada sofreu de novo muito com lesão, né? E ele conseguindo se virar. A solução do Merino de atacante, ela é maravilhosa, assim. O time agora perdeu um dos melhores zagueiros da temporada, o Gabriel Magalhães, e mesmo assim segue uma segurança muito grande, né? Perdeu o Odegaard em algum momento da temporada e patinou ali, mas já recuperou o norueguês. Então, cara, assim, o time é muito bom, ele é muito bem treinado, ele sabe exatamente o que fazer dentro das limitações do seu treinador, dentro do que ele, Arteta, indica. A mesma coisa acho que vale para o PSG. São dois times que têm, óbvio, um DNA espanhol, mas com algumas características diferentes, né? Uma fisicalidade maior, tanto o PSG quanto o Arsenal. Dois times que têm transição rápida, se necessário. O PSG até mais do que o Arsenal, apesar do Arsenal ter dois pontas muito bons e muito velozes, a forma como o PSG se organiza para atacar, ela consegue ser mais veloz que a do Arsenal. Mas são dois times que valorizam posse e que têm paciência. E tem alternativa para jogar de mais de uma maneira, dependendo de como o adversário se portar. Então é um jogo que eu acho muito interessante na semifinal. E é difícil apontar um favorito aqui, porque os dois chegam muito bem. Os dois chegam muito bem. Mas, óbvio, o PSG mostrou alguns sinais de alerta no jogo com o Aston Villa. Tem algo que pode ser uma agravante. O PSG, quando jogou com o Aston Villa, ele descansou na semana, não teve rodada do francês. E, óbvio, como ele já é campeão por antecipação, mesmo ele ainda querendo um título invicto, que é inédito na Ligue 1, naturalmente, talvez o PSG relaxe. Coisa que eu não sei se o Arsenal vai fazer lá na Premier League, por mais também que o campeonato esteja perdido e tal. Então precisa ver como é que o Arsenal vai lidar com essa reta final de Premier League e como é que o PSG vai lidar com um campeonato que ele já venceu. Então a Premier League para o Arsenal meio que já acabou, a Ligue 1 para o PSG também. Então precisa entender aí o que isso vai impactar no ritmo dos dois times. Do outro lado, você tem Barcelona e Inter que seguem muito focados nas disputas de título. Muito pressionados por quem está perseguindo, né? O Barcelona ainda disputa com o Real e com o Atlético de Madrid, a Inter basicamente tem o Napoli ali brigando e tal. Então, não sei se vai dar para poupar muita coisa. Antes da rodada, a Inter até conseguiu manejar ali alguns jogadores na rodada anterior, poupar uns 3, 4, mas eu não sei se vai dar para ficar fazendo isso toda hora. Então, tende a ser duas equipes que chegam mais desgastadas aí nessa semifinal. O Barcelona, eu até escrevi isso lá no Twitter, eu acho que ele deixou alguns sinais de alerta, alguns sinais preocupantes olhando para a semifinal. Por que olhando para a semifinal? Não tem nada a ver com o resto da temporada. Tem a ver com aquilo que o Barcelona falhou contra o Dortmund e que pode ser explorado na semifinal. E quando eu escrevi aquilo, eu ainda nem sabia se seria a Inter ou o Bayern. Mas tanto um quanto o outro, os dois, eles têm ferramentas que podiam machucar aqueles problemas que o Barcelona apresentou contra o Dortmund. E não, o Barcelona não entrou com time misto contra o Dortmund, ele poupou, na prática, 2 jogadores. O Íñigo Martínez, que estava suspenso, e o Pedri desgastado. Ah, mas e o Baldé? O Baldé estava lesionado. O Baldé era ausência já. E o Dani Olmo, que tem basicamente a mesma quantidade de jogos como titular na temporada do Fermín Lopes, estava voltando de lesão, ele ficou aí praticamente 25, quase um mês parado, desde a lesão que ele teve em março. Então não dava para falar que o Barcelona poupou o jogador. Ele pode ter entrado com uma mentalidade mais afrouxada, com mais relaxado, pode ser. Mas ele deixou sinais que precisam ser entendidos ali, porque se forem cometidos os mesmos erros contra a Inter, provavelmente o time roda. A Inter é o time que se desgastou muito contra o Bayern, inclusive fez mudanças claramente por desgaste físico no segundo tempo, né? O Lautaro, por exemplo, ele saiu extremamente cansado e desgastado, assim, muito, se doando muito. Outras substituições, o Bastoni também saiu muito cansado, o Di Marco saiu muito cansado. Então são dois times muito exauridos fisicamente. E aí precisa ver como eles vão chegar nas semifinais, e o primeiro jogo já é no final do mês, nessas rodadas acontecem 29 e 30 de abril, então precisa ver como os times vão chegar. Mas tem tudo para ser um duelo muito interessante, né? Times de transição rápida,
A Inter é um dos melhores contra-ataques do mundo, né? O Lautaro funciona muito bem para reter a bola e botar o time para correr. O Thuram, que tem muita explosão. Os dois alas, né? Agora tá sem o Dumfries, não jogou o Dumfries nas quartas de final, mas o Di Marco ou o Carlos Augusto pela esquerda. O Darmian tem feito um papel muito correto no lado direito. E o meio-campo que tem finalização de média e longa distância, controle da posse de bola, muito preenchimento de espaço, né? Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, e uma defesa que, sim, todos os zagueiros sabem jogar e são muito bons no jogo pelo alto, tanto na bola ofensiva quanto na bola defensiva. É um time muito redondo, sem brecha, assim como o Barcelona. E são dois times muito bem treinados, um trabalho mais longo do Inzaghi, e aí é engraçado ver, né? O Inzaghi chegou em 2023 na final da Champions, quando pouca gente esperava, mas chegou de maneira muito justa, olhando para aquela Champions. Na seguinte, que ele cai de maneira precoce, para mim o time jogava até melhor do que a Inter finalista. E aí você pula outro ano, chega agora, a Inter para mim joga mais do que os 2 anos anteriores. E muito mais do que a Inter que chegou na final contra o City e por muito pouco não foi campeã. Então é um time que vem crescendo nas mãos do Inzaghi. Quando o Conte saiu, acho que a Inter foi muito assertiva em manter a estrutura de jogo, o sistema com 3 zagueiros, a forma como o Conte pensava o futebol não é muito distante do que o Inzaghi pensa de futebol, que já tinha feito bons trabalhos na Lazio. O Inzaghi é um técnico novo e já está com quase 10 títulos na carreira, né? É um nome muito promissor do futebol italiano. Então a Inter é um time que é muito capaz de eliminar o Barcelona. E o Barcelona, que para muitos aí é o time mais divertido da Europa e tudo, de fato é um time muito talentoso, mas vai encarar uma defesa muito sólida e um ataque muito chato, né? Muito presente e que marca alto, que quando precisa incomoda a saída dos zagueiros e tal. É um grande desafio. O Dortmund conseguiu atrapalhar muito a saída de bola do Barcelona, e aí precisa ver como o time vai se comportar. Mas acho um jogo também muito imprevisível, absolutamente imprevisível. Por mais que a temporada, de novo, do Barcelona seja mais encantadora, talvez, ou mais divertida, mas a Inter é um time muito bem treinado. Então, os 4 times mais bem treinados desta Champions chegaram nas semifinais. E agora tudo pode acontecer, qualquer combinação que der aí vai gerar uma final absolutamente magnífica. E a final é lá no final de maio. Beleza? É nóis, tamo junto. Se inscreve aí, meu chapa. Vai lá, dá essa moral. Valeu, um abraço.